durante a leitura do relatório final da comissão processante, da votação dos vereadores, que acabaram depois por inocentar o prefeito Jonas Donizete, como você acompanhou, a imprensa já repercutiu bastante, mas a gente viu que no momento lá, dois grupos, um contra e outro a favor do prefeito, acabaram se estranhando, né? E ao vivo, durante a programação aqui, o programa Bastidores do Poder, eles se enfrentaram no tapa, chegaram às vias de fato e foi uma confusão generalizada. E a Rose precisou ali de muito jogo de cintura para seguir na transmissão. E a gente vai mostrar então essa confusão com começo, meio e fim agora numa reportagem que foi produzida. Vamos dar uma olhada. O plenário não estava lotado, mas dois pequenos grupos de manifestantes, um contra e um a favor do prefeito Jonas Donizete, se encarregaram de deixar o clima tenso. Durante o programa Bastidores do Poder, que fazia uma transmissão ao vivo da Câmara, os grupos disputaram aos empurrões o espaço atrás dos entrevistados para exibir cartazes e faixas com suas convicções. Denunciado no MP, vereador. A temperatura aumentou quando o vereador denunciante Marcelo Silva conversava com a jornalista Rose Guglielminetti. Apoiadores e movimentos contrários ao chefe do executivo se estranhavam o tempo todo, trocando ofensas e provocações. A situação pegou fogo quando o relator da CP, Gilberto Vermelho, começou a dar entrevista. As duas turmas deixaram o bate-boca e partiram para agressões. As imagens mostram o momento que esse homem, apoiador de Jonas, torce o braço de um adolescente de 16 anos que faz parte do movimento Direita Campinas. O pai do garoto reage no empurra-empurra, o adolescente revida. Daí em diante começa uma briga generalizada. Agora tem uma confusão generalizada com o pessoal do governo brigando com o pessoal do MBL. Homens da Guarda Municipal e seguranças do Legislativo tentam conter o tumulto. O chefe da segurança da Câmara tenta imobilizar um dos agressores e leva uma pancada na cabeça. Ele ficou sangrando e precisou ser socorrido. Quando a gente foi intervir, que segurou, infelizmente, uma pessoa que estava no tumulto lá veio e agrediu e acabou provocando esse corte. Foi o que aconteceu. O senhor sabe se ele estava com alguma coisa na mão? Não vi, porque eu estava segurando uma pessoa que estava brigando. A confusão dentro da Câmara é contida, mas do lado de fora ainda tem muito bate-boca. Olha aqui, ó, sangue na camisa. Por um jovem de 16 anos ser agredido por esses bandidos. Todos os envolvidos na confusão foram levados ao 1º Distrito Policial. Bom, durante a transmissão a gente acabou falando aqui, eu e a Zezé, que era o Rodrigo Pavani que tinha trocado o soco com o adolescente e apanhado, na verdade, não foi. Ele sim iniciou, pelo menos foi um dos que iniciaram a confusão e a provocação e aquele bate-boca todo, mas a briga de fato ali foi de outra pessoa. Agora, eu estava vendo aqui também na reportagem, Rose, o coronel Nelson Coelho, que estava fazendo o trabalho dele ali como chefe de segurança, né, o coronel da PM aposentado. Como que um oficial bem preparado, né, numa situação como essa, ele tomou ali um soco, né, na cabeça enquanto ele tentava imobilizar um dos agressores, e aí mesmo assim ele manteve a calma, tranquilo, né, foi lá, deu entrevista, explicou com a voz serena. Então você vê como realmente um oficial de polícia que faz uma academia, que tem o curso superior de segurança pública, ele é uma pessoa, na grande maioria das vezes, muito bem preparada, né? Uma outra pessoa ali perderia a paciência, xingava todo mundo, ou ia tentar alterar a voz e coisas desse tipo. É uma coisa que eu destaco aqui numa situação de tensão como essa. Agora vou falar para você, esses grupos de selvageria na Câmara, quando é que vai ter um ponto final, hein? É uma vergonha, né? É uma vergonha que não debate, né? Eu sei que os ânimos estavam acirrados, mas você já sabe que tem grupos que vão lá para brigar. O Rodrigo Pavani, ontem, depois da confusão, ele mandou um WhatsApp para mim, dizendo, vocês têm que dizer que o menino bateu, que foi o menino que machucou o coronel. E eu falei para ele, Rodrigo, quem começou a confusão foi você. Por quê, Sena? Quando nós estávamos nos preparando para começar a entrevista, o programa ao vivo, ele pegou os cartazes e foi de propósito atrás da nossa entrevista, onde nós estávamos posicionados. Ou seja, ele já foi lá para provocar. O outro grupo estava sentado, não estava fazendo nada.
Aí eu falei para ele, Rodrigo, não faça isso. Ele não está nem aí. Por quê? Porque ele tem apoio de vereadores. Eu vou investigar, parece que tem parente dele contratado pela Prefeitura de Campinas. Esse homem que está aparecendo agora no vídeo, ontem ligaram para a gente dizendo que o nome dele é Fábio, que ele é funcionário da Sanase, do sindicato da Sanase. Então são todas informações que nós temos que checar, mas que a gente vai atrás. Agora, o que você percebe? Você percebe que quando o Rodrigo se posicionou com os cartazes, esses outros homens já se posicionaram ali perto. E, Sena, eu tinha certeza que ia dar confusão. Eu tinha certeza absoluta. Porque quando o pessoal do Jonas veio com os cartazes ofendendo o Marcelo Silva, que era o vereador, que foi o vereador que fez a denúncia, o pessoal do MBL, que estava pedindo o impeachment do prefeito Jonas Donizete, também se posicionou. Obviamente, como o pessoal do Jonas ficou atrás, muito próximo do Marcelo, quando trocou o entrevistado, e aí sim eu fui entrevistar o relator, que era o Gilberto Vermelho, o que aconteceu? O MBL se posicionou no lugar que antes estava sendo ocupado pelos apoiadores do Jonas. Só que o Rodrigo chegou e ele começou a provocar. Ele começou a provocar o menino até que foi paciente um pouco. Depois, você viu a confusão que deu. Agora, é lamentável? É lamentável. É lamentável. Agora, se você observar, você estava falando do coronel bem preparado. A GM segurou o adolescente. E eu tenho a impressão que esse adolescente, ele faz algum tipo de luta, porque ele soca bem e ele reage bem. Quando ele se posiciona com o soco, você percebe que é de alguém que faz academia. Cena não é uma pessoa que não está acostumada a lutar. Olha lá como ele se posiciona. Agora, você veja, a guarda segurou e conseguiu controlar o adolescente. Só que olha o que os guardas fizeram. Eles deixaram o menino solto. E não pode. Por quê? Porque quando ele viu o pai dele, porque é o pai dele que está lá junto com os GMs e o pessoal da Sanase, esse pessoal do Jonas. O menino foi socorrer o pai dele. Agora, se tivesse segurado de fato, não teria nem machucado o coronel. Entendeu? Então, assim, eu imagino que haja treinamento, assim como para a PM, para a GM, de como lidar com situações de confronto e de conflito como essas que aconteceu ontem na Câmara de Campinas. Mas em relação ao menino, ao adolescente, eu entendo que naquele momento os GMs falharam, porque eles foram tentar olhar onde estava a confusão na frente e se esqueceram de continuar segurando esse adolescente. Agora sim, é uma vergonha. Agora o que eu me pergunto, Sena, é até quando que a Câmara de Campinas vai continuar deixando com que o Pavani mande na Câmara? Agora o que se tem? O que se tem, e se os vereadores, o Marcos Bernardelli que esteja ouvindo, que se posicione. O que nós sabemos nos bastidores é que os vereadores, secretários, e não só da gestão do Jonas, que fique bem claro isso, Sena, de todas as gestões, desde a época do Hélio de Oliveira Santos, se dava caixinha para o Pavani fazer exatamente isso que ele faz, que é provocar os vereadores, que é xingar os vereadores que é da oposição, é criar essas confusões e esse tipo de problema na Câmara de Campinas. Então, o que se fala é que hoje vereadores dão caixinha para o Pavani para ele permanecer na Câmara. E alguns vereadores do próprio governo. Então, ele vai lá e ele ofende a oposição. Então, um vereador da oposição vai falar, e de qualquer governo. Por exemplo, quando era a época do Hélio, o pessoal da oposição ia falar, ele xingava também. Ele parece que ele é mais poderoso do que a própria Câmara. Só que nós não podemos nos esquecer que nós estamos num ambiente de debate democrático. Obviamente, você vai ter um embate, mas que seja um embate de ideias e não ali de sopapos. Porque eu, na hora lá da confusão, eu fiquei com medo de levar um sopapo. Agora, só que eu já estou acostumada, já levei gás de pimenta em greve de servidor, já apanhamos, já levamos tiro de borracha, né? Então a gente está acostumado a lidar com essa situação. Mas além do coronel, teve outras pessoas que ficaram feridas, sabe, Sena? É lamentável. Agora, o que eu acho mais lamentável é esse sujeito, é o Rodrigo Pavani, e eu converso com ele, tanto que ontem à tarde nós conversamos depois da confusão. Ou seja, quem é que está financiando o Rodrigo Pavani? Olha, isso aí tem outro nome, viu, Rosa? Isso é mercenário. Se a pessoa recebe dinheiro para fazer confusão, independentemente de quem seja o mandatário de plantão, isso é um nome muito claro, é mercenário. Só recebe dinheiro para agredir, para tacar pedra, para levantar cartaz, para ofender, para trocar soco com quem não pagou, né? Contra quem não pagou. Então, quer dizer, é incrível
que a direção da Câmara Municipal não tome uma providência eficiente, enérgica e definitiva contra isso. Agora, você falou bem, não tem só grupo pró e contra o mandatário na Câmara, tem cidadão, né? Cidadão que vai lá acompanhar, que vai, né, que sai de casa, vai lá acompanhar o trabalho do Legislativo, acompanhar, no caso ontem, aí, a votação, para ver que destino vai ser dado pelos vereadores à cidade e coisas desse tipo. Chega lá, tem dois grupos que se enfrentam. Enquanto estava no campo democrático, eu até comentei isso naquele momento, quando você entrevistava o Marcelo Silva, quem era contra ele e a favor do Jonas levantava um cartaz, sem problema. Aí quando você estava entrevistando o Vermelho, alguém que era contra o prefeito levantava um cartaz, sem problema. Manifestação democrática e tal. Agora um ficar provocando o outro, um começar a querer agredir o outro. Aí, meu filho, não tem outro nome, é selvageria. E eu concordo com você. A segurança na Câmara Municipal, tanto da segurança privada da Câmara quanto da Guarda Municipal, não dimensionaram direito. Tinha ali 2 guardas, pelo menos os que aparecem no vídeo, né? Não deram conta de segurar todo mundo. E é claro, quando você imobiliza uma pessoa, você tem que tirar ela dali. Ou levar para uma sala, ou levar para fora. Você o imobilizou e soltou. Olha lá, acabou de passar. E é muito provável que o menino... Ele viu o pai lá apanhando ou sendo segurado, ele foi ajudar o pai. É muito possível, para não dizer provável, que ele nem sabia que aquele senhor que estava segurando e imobilizando o pai dele era o chefe da segurança. De repente ele pode ter pensado que eram os caras lá, pró-prefeito. E aí ele foi lá, né, ajudar o pai. É o que eu posso imaginar daqui, sei lá. Se ele sabia que era o segurança e agrediu um coronel reformado da PM, sabendo efetivamente de quem se tratava. Então, mas eu vou contar para você. E outra coisa, a Câmara demorou também, viu? Desde quando você começava a fazer a entrevista e as pessoas começaram a se enfrentar verbalmente, se agredir ali, a guarda já tinha que ter chegado e separado aquilo ali. Porque é claro que os ânimos vão se acirrando, a temperatura vai aumentando e vai dar rolo mesmo. Então, faltou um pouquinho de bom senso de quem cuida dessa história lá. E, ora, tem que mandar um efetivo maior quando sabe que o bicho vai pegar, viu? Senão não dá. Ou então divide, põe uma turma pró de um lado, turma contra, e aí, que nem torcida de futebol. Aí eles ficam lá gritando e urrando, mas cada qual no seu quadrado. Não dá para admitir que uma coisa dessa possa acontecer mais uma vez aí na Câmara de Campinas, sem ninguém tomar providência.